Muito bem, vamos à ideia central. Se a prova do Enem é diferente, o estudo tem que ser diferente, a preparação tem que ser diferente. A aula que o professor dá preparando o seu aluno, a sua aluna, para o Enem deve ser diferente. E é claro, por sua vez, o estudante ele precisa entender essa diferença e estudar a partir dessa diferença. Me parece que essa questão é uma questão que deve ser colocada, que deve ser encaminhada pelo professor, pela professora. Não é fácil, né? Não é tão simples para nós, professores, mas é mais complexo e mais desafiador ainda para os estudantes, as estudantes, certo? Todos nós, professores e estudantes, nós estamos acostumados com a mesma coisa, com o mesmo procedimento. Qual é o mesmo procedimento? Uma matéria de história, que é a minha matéria, e nas humanas, de uma forma geral, é assim, e talvez nas outras disciplinas também seja assim, né? Nós temos uma sequência, no caso da história, uma sequência cronológica do conteúdo, ou seja, há uma forma correta de ensinar a matéria, né? Primeiro vem a antiguidade, principalmente oriental, depois vem Grécia e Roma, para depois sim nós falarmos de Idade Média, de feudalismo, só depois nós vamos falar da Baixa Idade Média, e assim sucessivamente. Existe uma sequência e ela dificilmente é quebrada. Em alguns pontos da disciplina é possível você falar de alguma coisa, mudar a ordem, né, dessa sequência tradicional. Repito, nas outras disciplinas, né, biologia, em química, em matemática, em língua portuguesa, eu não sei, eu não tenho certeza sobre isso. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar aqui falando da disciplina de história. Bom, nós professores fazemos esse trabalho há muito tempo. Por mais que muitos de nós tenham se utilizado ou se utilize de recursos diferentes, de atividades em grupo, de atividades ligadas à expressão corporal, à expressão artística, à encenação, a debates, né? De uma forma geral, o debate é proposto sobre um determinado tema, quando aquele tema está, digamos assim, na ordem do dia, é o momento dele, né? É o momento na sequência cronológica, tá certo? Então, esse é o esquema tradicional. Eu tenho falado bastante sobre isso, eu tenho escrito no Instagram bastante sobre isso, que esse é um esquema tradicional. E, ao mesmo tempo, eu tenho feito um alerta. A prova do Enem, ela não é pensada, ela não é elaborada dessa maneira. Particularmente desde 2009, ou seja, já há 15 anos, a prova do Enem tem uma característica bastante peculiar, né? Não é à toa que muitos professores dizem a prova do Enem é de um jeito, ela é muito mais interpretativa, né? Enquanto os vestibulares tradicionais eles são mais conteudistas. E é muito curioso, porque a ideia de tradicional, ela não é necessariamente positiva, a ideia de ser conteudista, ela não é necessariamente positiva, mas é como nós trabalhamos, olhando para vestibulares tradicionais, né, e adotando uma metodologia, né, focada no conteúdo, apoiada no conteúdo. Por que isso? Porque na nossa prática e no nosso aprendizado, quando nós fizemos o curso de História, né, e quando passamos a dar aula do curso de História, nós nunca ensinamos, talvez raríssimas exceções, 0,1%, nós nunca ensinamos competências e habilidades. E a prova do Enem, ela está baseada em competências e habilidades. E hoje eu quero trazer aqui um exemplo diferente. Eu acabei de formatar, ainda falta dar alguns retoques, né? Um livro digital, com 40 questões só de Enem, de 2009 para cá, sobre um tema, sobre um conteúdo. Qual é o conteúdo? O governo militar, a ditadura militar. Quando eu comecei a criar esse livro, fiz a seleção das questões, fui fazer a resposta, a resolução, né, o comentário, né, e aí defini a habilidade que era exigida em cada questão. Tá? Eu fiz tudo isso pensando que agora, no final de março, né, no final de março de 2024, nós temos os 60 anos do golpe militar. E eu não vou entrar na discussão aqui, não vou entrar numa polêmica.
Hoje há um grande revisionismo histórico, se foi golpe, se não foi, né? Se foi ditadura, se não foi, se foi bom, se foi ruim. Eu tenho a minha opinião, é importante que cada um de vocês tenha a sua opinião. É importante, como em tudo, não ficar no eu acho, né? A história é uma ciência, mas o meu objetivo era esse: reunir um material sobre esse tema. E veja, é sobre um conteúdo. A ditadura militar, os governos militares aparecem em qualquer livro didático, aparecem em qualquer apostila. E de 2009 para cá, apareceram 40 questões em provas diferentes, é claro, do Enem sobre esse tema. E aí veio o pulo do gato, né? Será que quando o Enem elaborou uma questão falando da ditadura, falando da censura, né, falando da anistia, falando da questão econômica dentro desse período, o Enem pensou assim: eu estou elaborando uma questão sobre a ditadura militar? A resposta é não. Tá? Não é à toa que dessas 40 questões, para cada uma delas, ao fazer a análise de suas habilidades, das habilidades exigidas, nós temos uma diversidade muito grande de habilidades. É verdade que algumas são recorrentes, já vou adiantar aqui para vocês. A habilidade número 13, a habilidade número 15, são aquelas que mais apareceram, né? E elas fazem, a habilidade 13 e a habilidade 15, elas fazem parte do mesmo conjunto, que é a terceira área, né, de competência, tá certo? Então, isso é uma coisa bastante interessante. O tema no livro, né? O conteúdo é ditadura. Mas qual habilidade um estudante precisa para resolver aquela questão? Será que foi pura e simplesmente aprender, né, memorizar todas as informações que foram dadas nas aulas sobre esse período, sobre os governantes desse período, sobre o desenvolvimento econômico desse período, as questões culturais desse período? E a resposta é não, né? Então é um pouquinho mais complicado. Por outro lado, isso nos cria uma luz. Por quê? Porque eu posso pegar as 40 questões sobre a ditadura militar e trabalhar com elas na aula de ditadura militar. Então, nós continuamos fazendo aquilo que, no primeiro momento, é mais confortável, seguindo a cronologia, seguindo, né, o conteúdo, e para cada conteúdo termos um conjunto de questões, né, e a partir de cada questão, né, destacarmos as habilidades. Então, ela é uma alternativa interessante. Em breve eu vou disponibilizar esse livro digital, né, para todos, a partir ali principalmente do Instagram do HistoriaNet, né, que é um Instagram que eu administro, que eu coordeno. O HistoriaNet existe, não o Instagram, a empresa HistoriaNet existe desde 1999, então faz 25 anos, tá? E vou disponibilizar ali, vou falar mais sobre esse livro digital, tá? O pessoal que faz parte do grupo de professores terá uma condição especial de lançamento. Não é um livro caro, é óbvio, né? Mas mesmo assim, o pessoal que está no grupo de professores lá no WhatsApp terá uma condição especial. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, onde nós discutimos essas questões, Enem, preparação, habilidades, né? Como reunir alunos, como criar um projeto para a escola. Se você ainda não faz parte, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, né, para você acessar o grupo, para você indicar esse vídeo e o grupo a um colega professor de história que queira, né, entender mais, discutir mais, aplicar mais as questões relacionadas ao Enem. Tá legal? Então, por enquanto é isso. Nós vamos encerrar por aqui e eu te aguardo na próxima.